gente vive buscando felicidade, um pouco de calma, num mundo que parece cada vez mais caótico, né? Totalmente fora do nosso controle. Mas e se a chave para encontrar a paz não for tentar mudar o mundo lá fora? E sim a forma como a gente enxerga tudo isso aqui dentro? É uma pressão constante, não é? Cobranças, um fluxo de notícias que não para, os imprevistos do dia a dia. Parece que a gente está sempre apagando incêndio, sempre reagindo a coisas que nem fomos nós que escolhemos. Essa sensação de sobrecarga é exatamente o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. A solução para essa nossa inquietação moderna talvez esteja, acredite se quiser, numa sabedoria de mais de 2000 anos. Existe uma filosofia nascida lá na Grécia Antiga que parece ter sido feita para os nossos dias. Nunca foi tão relevante. E quando se fala em estoicismo, muita gente pensa naquela pessoa impassível, que aguenta tudo sem sentir nada. Mas não é nada disso. O grande objetivo de uma vida estoica é a felicidade. Só que não é qualquer felicidade. É uma felicidade sólida, sabe? Que vem de uma compreensão profunda de como o universo funciona e de qual é o nosso lugar nele. Para entender, a gente precisa voltar no tempo. Imagina Atenas, lá pelo século 3 a.C. É lá que surge o fundador, Zenão de Cítio. Ele até veio de outra escola filosófica, a dos cínicos, mas a grande inovação dele foi ensinar suas ideias num lugar público, aberto para todo mundo que quisesse ouvir. E é justamente daí que vem o nome. O lugar onde ele ensinava era a Stoa Poikile, que significa pórtico pintado. Stoa, estoicismo. Fez sentido, né? Pensa na diferença. A academia de Platão era uma escola fechada. Zenão não, ele estava ali no meio da praça, no coração da cidade, uma filosofia para a vida, ensinada no meio da vida. E aqui a gente vê uma evolução muito legal. O Zenão partiu do cinismo, que era uma filosofia bem radical de desapego total. Os cínicos queriam ser 100% autossuficientes. O Zenão pegou essa base da vida simples, mas adicionou um elemento fundamental, a ideia de viver em harmonia com as leis do universo, buscando a virtude dentro da sociedade e não fora dela. E essa história é simplesmente fantástica para ilustrar o ideal cínico. Imagina a cena. Diógenes, morando num barril, e na frente dele o homem mais poderoso do mundo, Alexandre, o Grande. Alexandre oferece o que ele quisesse. A resposta? Só quero que você saia da frente do meu sol. É o desapego no nível máximo. O estoicismo vai pegar essa ideia e, digamos, refinar. Então, vamos ao ponto crucial. A grande sacada dos estoicos é um convite para a gente parar de lutar contra aquilo que é inevitável. A morte, o envelhecimento, as ações das outras pessoas, tudo isso são como forças da natureza. A nossa energia, que é limitada, precisa ser focada em outro lugar. E esse estado de paz interior tem um nome: ataraxia. É uma palavra grega que significa basicamente ausência de perturbação. Pensa na ataraxia como um antídoto definitivo para a ansiedade constante do mundo moderno, para aquele medo de estar perdendo algo que as redes sociais tanto alimentam. Certo, mas como chegar lá na prática? É um exercício mental bem simples, em 3 passos. Primeiro, separar o que depende só da gente, nossos pensamentos, nossas escolhas, nosso caráter. Segundo, reconhecer o que não depende da gente, que é, bom, quase todo o resto. E terceiro, a parte mais difícil, focar 100% da energia no primeiro grupo e cultivar uma aceitação serena em relação ao segundo. Porque para os estoicos, a verdadeira prisão não tem grades de ferro. Ela está dentro da nossa mente. O medo do que pode acontecer e o desejo insaciável por aquilo que a gente não tem são esses os verdadeiros tiranos que roubam a nossa paz. Agora, vamos dar um salto no tempo e no espaço, da Grécia para Roma, onde o estoicismo realmente floresceu. E o mais fascinante é que os maiores nomes dessa filosofia vieram de todos os cantos da sociedade, mostrando seu apelo universal: um escravo, um conselheiro riquíssimo e o próprio um imperador. Vamos começar com o Epicteto. Ele nasceu escravo, viveu dificuldades extremas, o corpo dele podia ser cativo, mas a mente dele permaneceu completamente livre. Depois de conquistar a liberdade, ele se tornou um dos professores de estoicismo mais influentes que já existiram. E que frase poderosa é essa, hein? Para e pensa um pouco. Para Epicteto, no momento em que você permite que alguém te deixe com raiva, você está entregando o controle da sua paz para essa pessoa. A verdadeira liberdade, segundo ele, é ser o mestre das próprias reações. Em seguida, a gente tem Sêneca, um homem super rico, super influente que foi conselheiro de ninguém menos que o imperador Nero.
Ele viveu no olho do furacão, no meio do poder, da intriga, do perigo e usou o estoicismo como uma bússola para navegar essa vida turbulenta com alguma integridade. Sêneca nos dá uma perspectiva muito profunda sobre a gente. A gente costuma achar que a crueldade é um sinal de força, né? Sêneca diz que, ao contrário, é um sinal de fraqueza, de uma falha interna. A verdadeira força para ele está no autocontrole, na razão, na virtude. E, por fim, no topo da pirâmide, o imperador Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo conhecido na época. E o que ele fazia? No meio de campanhas militares, ele passava as noites escrevendo um diário pessoal, aplicando os princípios estoicos para governar a si mesmo, antes de governar o império. E essa frase aqui talvez seja a essência de tudo. A nossa experiência da vida não é definida pelo que acontece, mas pela qualidade dos nossos pensamentos sobre o que acontece. Cultivar bons pensamentos é, literalmente, cultivar uma boa vida. Tá, muito legal falar de imperadores e escravos romanos, mas e a nossa vida hoje? Com internet, trânsito, boletos, como isso se aplica? A resposta é perfeitamente. Porque os desafios internos do ser humano não mudaram tanto assim, não. E esse exemplo moderno ilustra a lógica estoica com perfeição. A casa parece apertada. A primeira reação? Preciso de uma casa maior. A reação estoica? Pensa em ter menos coisas. Percebe? Muitas vezes o problema não é a realidade, é a escala do nosso desejo. A solução é ajustar o desejo, não o mundo. Então, resumindo a ópera, o poder de verdade está na nossa mente. A gente deve viver o presente intensamente, aceitar o ciclo da vida, buscar ser uma pessoa melhor e, acima de tudo, focar nossa energia onde ela realmente faz a diferença. Essa é a fórmula estoica para a tranquilidade. E o impacto do estoicismo ao longo da história foi imenso. Vários dos seus conceitos de virtude e aceitação foram absorvidos pelo cristianismo, lá no comecinho. E hoje, a gente está vendo um renascimento muito forte dessa filosofia, adaptada para ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade e as expressões da vida moderna. E, para terminar, fica aqui uma reflexão. Com base em tudo isso que a gente viu, qual é aquela preocupação sobre algo que está totalmente fora de controle, que pode ser simplesmente deixada de lado, a partir de agora, hoje? A paz, talvez, esteja bem mais perto do que se imagina.